No Senhor, toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor, toda graça e redenção. Que hoje nós possamos acolher a graça de Deus nas nossas vidas, ao invés de fugir dela, de abandoná-la. Na primeira leitura, Gênesis capítulo 3 informa que logo que o primeiro casal comeu do fruto da árvore que Deus havia proibido, seus olhos se abriram. Eles perceberam que estavam despidos, e a nudez na Bíblia geralmente aponta para um estado de fraqueza, de necessidade, de humilhação. E por causa do pecado, o homem que havia sido criado como coroa da criação, agora estava numa situação miserável e humilhante. Quando Adão e Eva escutaram os passos do Senhor que andava pelo jardim, rapidamente tentaram se esconder dele. Suas consciências os acusavam, os condenavam. Então eles desejaram fugir da intimidade com Deus que anteriormente desfrutavam. Porém, diante da pergunta de Deus, onde estás? O homem percebeu que não poderia mais se esconder. Em seguida, mais uma vez, Deus faz uma pergunta ao homem. Ele queria saber do homem quem lhe revelou, quem lhe havia falado acerca de sua nudez. O homem tentou colocar a culpa na mulher e a mulher tentou colocar a culpa na serpente. Além disso, ao dizer a Deus, a mulher que tu me destes por companheira, foi ela quem me deu do fruto da árvore e eu comi, Adão estava acusando o próprio Deus. Esse é o típico comportamento do pecador: acusar os outros e não assumir sua culpa, não se arrepender. Também é importante notar que em nenhum momento Deus fez qualquer pergunta à serpente. Deus simplesmente destinou Satanás ao julgamento. Na sequência, Gênesis 3 revela o juízo de Deus sobre Satanás, a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui vemos Deus a anunciar uma nova aliança, a aliança da graça, que seria cumprida por Cristo, através do qual o homem poderia ser justificado, poderia ser santificado. Ao decretar a inimizade entre Satanás e a descendência da mulher, o próprio Deus anuncia a missão de Jesus, o descendente de Maria, ele que venceria Satanás e livraria o homem da morte eterna a que estava destinado. Meus irmãos, Eva é a mãe dos viventes, Maria é a mãe de Jesus, portanto, a mãe do Salvador. Ele que veio para destruir o demônio, ele que veio para nos salvar e nos adotar como irmãos. Maria é a nova Eva, escolhida para ser a mãe de Jesus e a mãe dos homens que, pela fé em Cristo, se tornaram membros da família do Senhor, parte da descendência
do Salvador. Não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas é eterna. Na segunda leitura, extraída da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo nos demonstra a importância de permanecer autênticos discípulos de Cristo através do sustento de nossa fé pelo prêmio da glória eterna, pois o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna incomensurável. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Mergulhando nesta mensagem de São Paulo, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguiremos entender a grande graça da tribulação e do sofrimento pela causa do Evangelho. Olhando para o alto e vislumbrando as coisas que não vemos, nós cultivamos a esperança da glória futura, mesmo que passemos por lutas e tribulações. Assim, São Paulo nos incentiva a prosseguir com fé na luta contra o pecado, assumindo a nossa parte na construção de um mundo novo, de acordo com a palavra de Jesus. E nos dá uma grande lição quando esclarece que, apesar de sofrermos fisicamente as intempéries da missão e de que o nosso corpo até envelheça, o nosso homem interior se renova dia a dia. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Quanto sofrimento por causa da dedicação, por causa do serviço, do zelo pela missão de anunciar o Evangelho. Quanta doação de si mesmo, quanta perseguição, mas também quanta paz, quanta solidariedade acompanham pessoas que lutam pela causa do Evangelho. O volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável, nos diz São Paulo. No entanto, só poderemos comprovar a veracidade das palavras do apóstolo se nos deixarmos crucificar com Cristo, almejando os bens espirituais invisíveis que não passam, e deixarmos de lado aquilo que a nossa carne decaída pelo pecado almeja: honra e glória, poder e riqueza, luxo e vida boa. Não será com varinha de condão a construção da nossa morada celeste, não. Enquanto aqui vivemos, estamos providenciando o material para a tenda que Deus nos prepara no céu. Que as palavras de São Paulo sirvam de afago para as nossas dores e nos motivem a prosseguir firmes na fé, na esperança e na caridade em busca da santidade. As pessoas que se dedicam à evangelização dificilmente são entendidas na sua própria casa, na sua família e pela sociedade. Quando nós nos voltamos para as coisas do céu e começamos a desvalorizar as coisas terrenas, as pessoas nos criticam. Dizem que somos fanáticos, alienados, alienadas. Do contrário, se aderirmos às coisas que o mundo nos oferece e nos determos em ganhar dinheiro, em ter sucesso, aí então nós somos aplaudidos, aí então nós somos valorizados, somos reconhecidos.
Não é fácil, mas sempre vale a pena optar por Jesus. O evangelho de hoje é todo ele um contraste entre amor e escândalo. De um lado, vemos multidões sedentas à procura de Jesus. De outro lado, ficamos como que espantados com a reação escandalizada dos parentes do Senhor. Sem nada entenderem, eles saem agitadiços para agarrá-lo. Está fora de si, diziam uns aos outros. Está louco. Precisa de um hospício, é como se dissessem isso. Este episódio, no entanto, nos dá a ocasião de refletir sobre o apostolado que temos de fazer com os que nos são mais próximos, particularmente com os nossos familiares. Se até Cristo teve dificuldades em converter seus parentes que viam a vivas cores tudo quanto ele realizava, é natural que também nós, na nossa pequenez, tenhamos de enfrentar semelhante obstáculo. Até mesmo os parentes de Jesus tinham uma visão limitada da obra de Deus na vida dos homens e não abrangiam a grandiosidade da sua missão. Eles não entendiam que Jesus viera ao mundo revelar a glória e o poder de Deus e inaugurar o tempo da graça, a libertação dos cativos, e por causa disso era tão procurado pelos que tinham fome de Deus. Hoje também as pessoas que se dedicam à evangelização, ao anúncio do reino, dificilmente são entendidas na sua própria casa, na sua família e pela sociedade. Quando nós nos voltamos para as coisas do céu e começamos a desvalorizar as coisas terrenas, as pessoas nos criticam, acham que estamos perdendo tempo com coisas que não dão lucro. Dizem que somos fanáticos, alienados, alienadas. Do contrário, se nós aderirmos às coisas que o mundo nos oferece e entrarmos na roda dos que valorizam os prazeres efêmeros e nos determos em ganhar dinheiro, em ter sucesso, aí então nós somos aplaudidos. Aí então nós somos valorizados, somos reconhecidos. Isso acontece porque nós humanos temos a nossa visão restrita e superficial e não nos deixamos esclarecer pelo Espírito de Deus que mora em nós. Fazemos escolhas erradas por ignorância e não entendemos a profundidade de Deus. Ficamos no superficial e imaginamos que esta vida é o objetivo central da nossa existência. E ela não é. Existe uma vida maior, melhor nos esperando. E é essa vida que nós devemos nos esforçar por conquistar. Não que Deus já não tenha conquistado para nós, mas porque Ele exige o mínimo de luta. Temos de estar sempre muito unidos ao Senhor, padecendo com Ele em preces humildes e silenciosas, oferecendo-lhe os nossos fracassos e sofrimentos cotidianos. Não é fácil, mas sempre vale a pena optar por Jesus. A nova aliança não somente nos dá acesso agora a Deus, como também nos dá um lar eterno em sua glória celeste. É ali que o nosso Redentor, que foi crucificado, mas que ressuscitou, está nesse momento, e sua presença ali assegura nossa aceitação. Ele está onde estaremos nós um dia. No Evangelho, podemos perceber que a inveja nos faz capazes de encontrar os motivos mais terríveis para condenar alguém que pratica o bem. Com Jesus não foi diferente. Os mestres da lei viam tudo o que Jesus fazia e não podiam negar os fatos. Mas ao invés de aderir à proposta de Jesus, a inveja tomou conta dos seus corações. Como o poder de Jesus não podia ser contestado, resolveram contestar a origem de tal poder, afirmando que este não era manifestação de uma realidade divina, e sim diabólica, atribuindo a Jesus o que de fato era a origem dos seus pensamentos, uma vez que negavam como divina a ação do próprio Espírito Santo, e isso sim
é algo diabólico. O Espírito Santo, ele é o amor. Considerar as obras de amor do Espírito Santo como sendo obras do demônio significa o distanciamento e até a ruptura com o próprio amor de Deus. Segundo a exegese de São Tomás, a blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras, e sim consiste na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem mediante esse mesmo Espírito agindo em virtude do sacrifício da cruz. É importante também salientar que Jesus ele nos dá um ensinamento prático. Um ensinamento muito claro e concreto para nós e para a nossa família. Na nossa realidade hoje, nós constatamos que há muitas divisões. E essa divisão, ela é constatada quando vemos a sociedade se desfazendo, famílias se desestruturando, tudo caminhando para o fracasso e por isso nada é construído. O que acontece muitas vezes é que, mesmo conhecendo o poder do Espírito Santo, mesmo sabendo que ele é o doador dos dons, mesmo sabendo que ele veio nos santificar, nos auxiliar, nós o desprezamos, nós o deixamos de lado. Essas alternativas nos mostram que a oposição mais radical que há à vontade de Deus é quando lhe voltamos as costas pelo pecado mortal. E isso ocorre quando a alma provoca uma desordem que vai até a separação do fim último, Deus, ao qual se encontra ligada pela caridade. Isso quer dizer que, assim como não se pode receber as bênçãos de Deus e aceitar ao mesmo tempo as vis ofertas do demônio, assim não é possível dizer-se da família de Cristo e traí-lo por 50 moedas de prata. Se desejamos realmente fazer parte da família de Jesus, peçamos: cumpra-se em mim, Senhor, vossa vontade, de todos os modos, de todas as maneiras que vós, Senhor meu, determinardes. Se quiserdes enviar trabalhos, dai-me forças e venha. Se quiserdes enviar perseguições e enfermidades, desonras e mínguas, aqui estou. Disponde de mim como de coisa vossa, conforme o vosso querer, assim como fizeste com Maria. Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essas palavras que nos refere hoje o Evangelho não significam que Jesus despreze ou faça pouco caso de sua mãe. Ao contrário, contém o maior elogio que a Maria se pode fazer, pois ninguém, depois de Cristo, cumpriu de maneira tão perfeita a palavra de Deus como ela, a serva do Senhor, na qual se fez plenamente a vossa vontade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.